Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, hoje o Correio trouxe duas matérias de vereadores dessa casa, matérias importantes mostrando o confronto de ideias, né? E quando a gente discute no campo das ideias, com respeito, há uma possibilidade do público conseguir compreender o que está por trás de certas linhas de defesas e de pensamento. Infelizmente, a gente tem observado as paixões aparecendo mais alto, clamando mais alto, do que o campo das ideias apenas. Porque o fato de eu ser contra um projeto não significa que eu sou contra pessoas. O fato de eu ser contra determinado projeto, ou o fato de eu ser a favor, não significa que eu sou contra as pessoas que praticam e que desenvolvem certo pensamento, etc. E é verdade, isso aqui é uma coisa, é um local secular, mas eu quero conversar com vocês, e aqui, vereador Paulo Búfalo, li seu artigo hoje, achei até que Vossa Excelência foi feliz nas suas colocações. Eu acho que você consegue compartilhar sua ideia com propriedade. Li também o artigo do nobre vereador Campos Filho, também tive a mesma percepção. Agora, existe hoje um departamento nas universidades chamado Ciências da Religião. E hoje nós temos que compreender que a religião, ela não tem mais esse problema de nós tomarmos posições religiosas ou não. Em primeiro lugar, porque existe duas percepções de fundamentalismo. Quando o senhor coloca o fundamentalismo, dá a entender que é intolerância, que é alguém que não admite ouvir nem outro, que é agressivo, é aquele fundamentalismo negativo que a mídia coloca para a gente, inclusive, hoje muito associado a terroristas, a Estado Islâmico e outras coisas mais. O fundamentalismo, historicamente, ele realmente vem do mundo evangélico, mas não esse fundamentalismo, porque os evangélicos não agem dessa maneira. Fundamentalismo vem de fundamentos. Quais os fundamentos? Os fundamentos bíblicos. Então, quando o movimento evangélico nos Estados Unidos surgiu, recebeu e foi rotulado de fundamentalista, é pelo fato dele ter voltado exclusivamente para a Bíblia e rejeitar o liberalismo, em todos os aspectos, inclusive economicamente, o liberalismo econômico. Então existe toda uma história, e depois, obviamente, eles foram sendo taxados devido ao seu pietismo, ou talvez a gente poderia trabalhar aqui devido ao seu rigorismo moral. O protestantismo fundamentalista, ele é extremamente rigoroso na moral. Aí a palavra fundamentalismo começou a ser encaixado em qualquer grupo que seja um pouco radical na sua percepção. Aí ficou como fundamentalista. E depois os mais radicais que pegam a violência, e aí ficou uma coisa horrorosa. E hoje ninguém quer ser chamado de fundamentalista. Se se fala fundamentalista, a pessoa assusta. Mas nessa leitura de fundamentalismos, até o militante partidário pode ser um fundamentalista também, quando ele se apega aos fundamentos do seu partido, ao ponto de não ficar no campo das ideias e partir para a agressão, por exemplo. Então também, ele é um fundamentalista nesse aspecto negativo. Então, eu não tenho nenhum problema de falar questões religiosas, porque eu entendo que o ser humano, ele tem isso, ele tem a sua formação. Agora, obviamente, eu tenho o bom senso que eu não quero, e jamais vou fazer isso, querer impor o meu credo religioso para as pessoas. Isso nunca passou pela minha cabeça, nem pela comunidade que eu... Em primeiro lugar, porque a fé, ela não deve ser imposta, né? Então não tem o menor sentido a gente vir querer impor valores da gente, da nossa construção religiosa, sobre os outros, não. E outra coisa importante, vereador Paulo Búfalo, o senhor sabe que historicamente é no protestantismo que desenvolve a ideia de Estado secular. Por quê? Porque os países protestantes existem tantas comunidades, tantas denominações, que não pode ter denominação oficial. Por isso que ali cria o Estado secular, que vai olhar para todas as denominações. Então o secularismo é uma herança protestante.
Então seria um contrassenso também os protestantes agora negarem a secularização. Então não é, nós defendemos um Estado secular também, que nos dê oportunidade. Agora, o que eu percebo que está em jogo é uma questão ideológica e que eu vejo quase como um programa de governo, tentando impor uma ideia, e aí eu tenho também o direito de dizer não a essa ideia. Eu tenho que ter esse direito, só porque aí, se não ocorrer isso, aí não há mais democracia mesmo. Então, eu ouvi as moças que estiveram aqui, né, as representantes, e o professor também, meu companheiro, né, de história, numa interpretação marxista, materialista, e eu respeito, porque eu sei, eu fiz história. Eu vi a fala dele aqui, respeito, ouvi, fiquei sentadinho aqui atentamente ouvindo, porque eu acho que isso é democracia. É você ter a capacidade de ouvir o diferente, sem agredir, sem gritar, sem espernear. Agora, eu não consegui falar aqui, o dia que eu nem ia falar do assunto. Eu ia falar aqui sobre o evento bonito que teve nessa casa, sobre a escola Tiquira, e as pessoas não deixavam eu falar. Elas começaram a me rotular. E, lamentavelmente, era o grupo de pessoas que defendiam uma ideologia. Pode defender a sua ideologia, se depender de mim, sempre vou acolher a todos, com o maior respeito. Agora, eu quero ser respeitado também. Eu tenho uma construção cultural, cristã, não quero impor isso a ninguém, pelo amor de Deus, não quero, não devo e não quero, né? E agora, eu gostaria de ser respeitado como um cristão evangélico que não acredita nesse projeto ideológico. Eu não acredito. Respeito, mas não acredito. E quero ser respeitado, não quero ser rotulado de fundamentalista, de Marcos Feliciano, de não sei o que é isso. Não é Bolsonaro, sei lá, o que quiser. Eu não quero ser rotulado dessas coisas, porque eu não sou isso, eu nem acredito nisso. Eu nem acredito nesses modelos, nesses discursos radicalizados. Então, eu espero que esse debate continue sendo feito com respeito. Por isso eu, mais uma vez, parabenizo o seu artigo no Correio, vereador Paulo. Achei muito sóbrio, muito interessante. O artigo do nobre vereador Campos Filho. Agora nós vamos ter que ver racionalmente se realmente o projeto é constitucional ou não. Nós vamos ter que discutir isso sem paixões. Permite a parte, vereador? Nós vamos ter que fazer essa análise. Agora a comissão do nobre vereador Flores, né, que é da educação, vai ter que também fazer essa análise. E nós estamos discutindo. Agora, nós não somos perfeitos. Existe mesmo algum momento que o negócio pega fogo, a hora que o pessoal começou a jogar coisa aqui, é constrangedor. A hora que você vê uma manifestação aqui, me constrange, porque os casais héteros não fazem assim. A gente acha que é uma privacidade que deve ser guardada para manifestações efetivas. Pelo menos eu penso assim, eu acho que eu tenho o meu lar, eu tenho a minha casa. Eu não preciso ficar expondo para ninguém que eu sou heterossexual. Como eu acho que ninguém precisa ficar expondo que é homossexual. Mas eu respeito, mesmo assim eu respeitei. Eu fiquei aqui quietinho, não levantei, não gritei, nada, fiquei quietinho. Eu acho que faltou um respeito. Mas isso depende de cada pessoa, tem que partir da sua construção intelectual, sua formação religiosa. Não adianta eu querer ficar mudando quem já tem o seu pensamento. Eu respeito, está tudo bem. Agora, a pergunta é o seguinte: mas e essas pessoas? Estão prontas para me respeitarem? Para aceitarem a minha posição? Eu estou tendo dúvida a respeito disso pelas manifestações que eu vi. Mas parece, mediante o que eu estou assistindo nesse último momento, que a racionalidade está voltando, né, ao eixo. As pessoas começaram a perceber que deixa um pouquinho a paixão de lado, vamos pensar pela nossa cidade, e cada vereador representa alguma coisa. Eu represento um grupo que discorda da ideologia de gênero. Eu represento esse grupo e estarei aqui para votar contra. Mas não significa que eu sou contra pessoas, Não, cada um faz o que quer. Nós vivemos uma democracia num Estado secular, mas eu tenho o direito, sim, de me manifestar contrário a essa posição.
Pois não, nobre vereador. Obrigado, professor. Vossa Excelência sintetizou bem e falou tudo. Um Estado democrático de direito, cada um vota do jeito que quiser. A gente procurou excluir um pouco a igreja, só para citar um exemplo. Convive-se no nosso país todos os tipos de igreja, evangélica, mesquitas, muçulmanas, sinagogas. Convive-se nesse país e não é fundamentalismo. Convive-se em harmonia. Portanto, vamos tirar a igreja fora desse debate e no Estado Democrático a gente vota da maneira que quiser. Obrigado, professor. Eu que agradeço, senhor presidente, muito obrigado pela tolerância, mas a minha posição é essa: respeito às outras ideias e gostaria de ficar no campo das ideias. Obrigado.